Bem-vindos! Vamos hoje começar a estudar os bacilos, espiroquetas e vibriões. Por que começar? Porque essa aula foi dividida em duas partes, então nós temos que assistir os dois vídeos para saber, então, toda a matéria. Então, a gente começa falando dos bacilos. Quando a gente fala nos bacilos, a gente pensa principalmente nas enterobactérias. Por que elas chamam enterobactérias? Porque são um grupo de bactérias muito heterogêneo, em que todas elas habitam no intestino de seres humanos ou outros animais. Essas bactérias podem fazer parte da microbiota ou podem ser patogênicas, e elas podem ter padrões diferenciados de utilização de oxigênio. Então, existem algumas que são anaeróbias facultativas e algumas são aeróbias. Vamos começar, então, a ver cada uma delas. A gente começa, então, a falar das enterobactérias através da Escherichia coli. A Escherichia coli é uma bactéria que é relacionada principalmente à infecção intestinal. Quando a gente pensa na infecção intestinal, existem várias cepas que podem causar a doença. Qual a diferença entre essas cepas? Algumas características epidemiológicas e clínicas, então faixa etária, diarreia com sangue ou sem sangue, e a presença de alguns fatores de virulência. Isso é importante para a gente porque o tratamento dessas cepas não é feito da mesma forma. Algumas delas, quando causam infecção intestinal, exigem internação, outras não. Quais são, então, os tipos, os sorotipos de Escherichia coli que nós podemos encontrar? Primeiro, quando a gente olha o nome deles, ó, ETEC, EPEC, EREC, EAEC, EIEC, DAEEC. Não sei se vocês conseguem perceber, mas todos eles acabam com EC. O que é esse EC? Escherichia coli. E todos eles começam com E, né? Menos uma, que é o quê? Entero. Então, vamos olhar. Então, vamos cada uma delas. Então, o sorotipo ETEC é a enteropatogênica. Essa bactéria que é a enterotóxica, desculpe. Essa ETEC, que é com T, é a enterotóxica. Essa cepa, ela é relacionada à produção de uma toxina. Então, essa é aquela que causa infecção em turistas, tá? Então, você vai para a praia e acaba tendo uma infecção intestinal. A gente também vê, além dela, a EPEC, que é a entero, agora sim, patogênica, certo? Essa enteropatogênica, ela geralmente é relacionada a infecções intestinais em crianças com menos de 2 anos, e ela que é a principal causadora de morte por infecção intestinal de crianças até 2 anos de idade. Nós temos a EREC, a enterohemorrágica. Então, neste caso, vai haver, o paciente vai eliminar fezes com sangue, porque a bactéria, ela penetra no tecido subcutâneo, meu Deus do céu, na mucosa intestinal, desculpa. E aí vai causar uma infecção mais grave. Nós temos a EAEC. A EAEC, ela forma como se fosse um tapete na superfície da mucosa intestinal, dificultando a absorção de água, então vai causar uma diarreia bem líquida, causando desidratação rápida, principalmente em crianças. A EIE, que é enteroinvasiva, então ela também vai invadir a mucosa intestinal, causando diarreia com sangue. E a DAEC é uma que faz uma agregação difusa. Então, apesar de agregar na mucosa intestinal, ela não bloqueia 100% da absorção de água. Então, essa diarreia é um pouco menos intensa. Além dessas cepas que causam infecção intestinal, a Escherichia coli também é relacionada a infecções do trato urinário. Por que isso acontece? Principalmente devido à autocontaminação. Mas também pode acontecer devido, por exemplo, a sexo anal, seguido de sexo vaginal. Então, tanto a mulher quanto o homem podem acabar se contaminando. Por que isso acontece? Porque essa bactéria faz parte, então, da microbiota intestinal. E o que vai acabar acontecendo?
ela está presente nas fezes. Então, se ela chegar na uretra, tanto masculina quanto feminina, ela vai acabar causando uma infecção que pode gerar uma infecção ascendente. O que é uma infecção ascendente? É quando a bactéria acaba chegando aos rins. Então, ela começa com uma uretrite, infecção na uretra, uma infecção de urina clássica, vai acabar chegando numa cistite, que é quando a infecção chega na bexiga, e posteriormente uma pielonefrite, uma infecção renal. Qual é o problema disso? Essa bactéria é móvel, a Escherichia coli, ela possui flagelos. Então, ela apresenta, na verdade, um maior poder de penetração nos tecidos. Então, facilmente ela pode chegar aos rins. A gente também pode ver que a Escherichia coli é relacionada à meningite neonatal. Nesse caso, na meningite neonatal, a gente está pensando principalmente em bebês que ficam internados no hospital e acabam sendo contaminados por fezes no ambiente hospitalar. Isso também pode acontecer porque na hora do parto a mulher pode defecar e aí, quando isso acontece, o bebê acaba se contaminando com as fezes maternas. Por isso, para evitar que isso aconteça, quando a mulher chega ao hospital em trabalho de parto, geralmente se realiza uma lavagem intestinal. Existe a possibilidade também de haver infecção hospitalar causada pela Escherichia coli, nesse caso, principalmente após algum procedimento invasivo, uma cirurgia, uma angioplastia. Nesta figura, nós podemos perceber como as principais cepas de Escherichia coli se comportam em relação à infecção intestinal. Então, vamos ver aqui, ó, a EPEC, ela vai apenas se ligar aqui à mucosa intestinal. A gente vê aqui a EAEC, que é a agregativa, ela vai formar um tapete, ela vai bloquear toda a absorção das microvilosidades, certo? E ela vai acabar fazendo com que haja um aumento de secreção de muco. A gente vê aqui, ó, a ETEC, ela se liga ao enterócito na microvilosidade e vai começar a produzir sua toxina. A gente vê aqui o padrão da EEC, que é a agregativa difusa, ela se agrega, mas ela não consegue bloquear, como eu disse para vocês no slide anterior, toda a absorção de líquidos, porque ela se agrega, mas é separadinha, não é toda junta. A gente vê aqui a EIEC, tá? Que é a entero-invasiva. Além dela, a Shigella, que é uma outra bactéria, também é capaz de invadir o enterócito, então ela vai passar pela mucosa intestinal. Isso é um problema mais grave para a gente. E aqui, ó, eles chamam de AIEC, é o que a gente chama de hemorrágica, tá? A gente vê aqui como funcionam as principais células, as principais cepas de Escherichia coli. Além dela, nós temos uma outra bactéria que é importante, uma outra enterobactéria, que é a salmonela. A salmonela todo mundo conhece, ela é bem conhecida, porque ela está relacionada ao consumo de carne, de frango e ovos. Não é apenas consumo de ovo, tá? Todo mundo já ouviu falar. Se você perguntar para uma pessoa de idade, como que eu pego salmonela? Ela vai falar como? Maionese caseira, tá? Então, o que acontece? No ovo, a gente tem a bactéria tanto na parte externa quanto na parte interna. Existe uma lenda urbana que diz que é só na parte externa. Isso não é verdade. Existe a possibilidade dessa salmonela causar uma colonização assintomática em 1% dos pacientes. E esses pacientes viram portadores. Quem é o portador? É aquele que não tem sintoma, mas está transmitindo a bactéria. Como ele transmite, né? Por via fecal. Normalmente a salmonela causa o quê? Ela causa uma enterite, tá? Então, após 6 a 48 horas de consumo do alimento contaminado, geralmente a gente pensa, como eu acabei de dizer, em carne de frango e ovo ou derivados de ovo contaminados e não cozidos corretamente, a gente vai ver o seguinte: então o paciente vai desenvolver
esses sintomas: náusea, vômito, diarreia sem sangue, febre baixa, dores abdominais, mialgia, que é dor muscular, e dor de cabeça, que a gente pode chamar de cefalgia. O que acaba acontecendo? Se você for no médico com esses sintomas, ele vai falar que você tem o quê? Uma virose, certo? Ainda mais que a resolução é espontânea. De 2 a 7 dias após o início da doença, ela geralmente desaparece. Por quê? Porque a bactéria acaba sendo controlada pelo sistema imunológico. Claro que se a pessoa continuar comendo o mesmo alimento, ela não vai desaparecer, porque a pessoa se recontamina. Além dessa enterite, que é mais fácil de resolver, é mais simples, menos agressiva, existe também a febre tifoide, ou tifo. Nesse caso, essa doença é causada pela Salmonella typhi. A Salmonella typhi já é mais agressiva, tá? É uma espécie bem mais agressiva de salmonela. Ela vai estar presente, então, a partir do tecido delgado, ela sempre causa invasão. Ela vai ser transportada pela linfa, vai chegar no sangue e vai se espalhar pelos órgãos. Quando isso acontece, ela começa a causar infecção em vários órgãos simultaneamente. Então, esse paciente tem um período de incubação maior, porque a bactéria precisa espalhar pelo corpo para causar problemas. E a gente vai ver o quê? Depois de 10 a 14 dias da contaminação, o paciente começa a apresentar febre alta, mal-estar, cefaleia, constipação, ele não consegue defecar, bradicardia, que é o quê? Né? São batimentos cardíacos lentos, rash cutâneo, que é o quê? O aparecimento de um exantema de manchas na pele, mialgia, dores musculares, e em alguns pacientes existe a possibilidade de hemorragia e perfuração intestinal. Quando isso acontece, cerca de 1% dos pacientes apresentam esse tipo de manifestação, a chance de morte é muito grande. Existem vacinas que são testadas, inclusive, para febre tifoide. E existe uma coisa interessante em relação à febre tifoide, que nos Estados Unidos tinha uma mulher que era conhecida como Mary Tifoide ou Mary Salmonella, porque ela contaminava as pessoas de propósito e ela trabalhava em restaurantes industriais das indústrias automobilísticas. Além da salmonela, nós também temos a Shigella. A Shigella é uma bactéria, como a gente viu naquele slide, que tinha a figura das cepas, que ela é intracelular, ela sempre vai invadir o enterócito. Ela pode causar uma colonização assintomática, então existem pacientes que são os portadores sadios, os reservatórios, que podem transmitir, apesar de não apresentar sintomas. Ela vai causar a doença clássica, que é a shigelose, tá? Que é caracterizada por espasmos abdominais, febre, diarreia aquosa, que evolui para diarreia sanguinolenta. Por que tem essa evolução? Porque a bactéria começa, então, a invadir os enterócitos. Crianças e idosos podem apresentar uma desidratação severa com perda de eletrólitos, principalmente devido à presença da toxina Shiga. Essa toxina vai fazer com que esse paciente tenha uma diarreia aquosa tão intensa que ele vai, inclusive, diminuir a absorção de açúcar e de aminoácidos. Isso faz com que o paciente possa entrar em coma e até mesmo apresentar morte cerebral. Tudo devido a uma infecção intestinal. Além disso, existe a possibilidade de acontecer disenteria bacteriana grave se a cepa for, a espécie, for Shigella dysentery. A Klebsiella pneumoniae é uma enterobactéria imóvel, capsulada. Ela é uma enterobactéria relacionada principalmente a infecções hospitalares, mas ela também pode causar pneumonia bacteriana, principalmente após o uso de ventilação mecânica, uma pessoa que é entubada, por exemplo, como nós estamos vendo hoje, o que está acontecendo com a Covid. Então, a pessoa pode, por exemplo, pegar coronavírus e dentro do hospital ainda pegar Klebsiella pneumoniae. A gente vê infecções de vias urinárias, isso pode acontecer
normalmente e também após o uso de sonda urinária, que a gente faz isso quando está internado ou faz algum tipo de cirurgia, e infecção de vias aéreas superiores. Então, a gente pensa principalmente em sinusite. Então, é uma bactéria que, apesar de ser intestinal, ela causa infecção de vias respiratórias. Além dessas enterobactérias, a gente também vai discutir os bacilos gram-positivos, formadores de esporos. E aí a principal família é a família Clostridiaceae, e a gente vê o quê? Que são bactérias que são anaeróbias estritas, então essas aqui, elas não crescem em presença de oxigênio, elas são bactérias ubíquas, elas existem no ambiente e também podem fazer parte da microbiota intestinal de animais e seres humanos. O primeiro, então, é o Clostridium tetani. O Clostridium tetani, ele é transmitido pela introdução de endósporos, ou seja, são esporos da bactéria que são introduzidos no tecido subcutâneo e eles vão, então, a partir daí, virar a bactéria, né, uma bactéria viável, que vai começar a produzir uma toxina, a toxina tetânica ou tétanospasmina. O que essa toxina causa? Espasmos musculares, a pessoa não consegue controlar a musculatura e parada cardiorrespiratória. As manifestações clínicas são o tétano, tá? Que é uma infecção localizada com toxemia. O que significa isso? A bactéria fica no local onde ela foi introduzida no tecido subcutâneo, mas a toxina, ela vai se espalhar pelo sangue, causando problema em vários lugares. Então, os sintomas que nós vemos são o trismo, que é quando a pessoa tem movimentos involuntários oculares, ruídos, ranger de dentes, movimentos repentinos, convulsão, espasmo laríngeo, interferência mecânica na respiração, riso sardônico e morte. Então, o riso sardônico a gente vê aqui, ó, nessas crianças. As crianças, elas apresentam, então, ó, uma contração tão grande que parece que elas estão sorrindo, mas na verdade é porque está toda contraído o músculo. Se vocês prestarem atenção na foto aqui, aqui fica do lado direito, a gente percebe que o bebê está todo contraído, a criança. Até as mãozinhas. Esse bebezinho aqui em cima, ó, na foto acima à esquerda, ele tá vivo, mas ele tá com o corpinho tão duro de contraído que só de apoiar a cabecinha no pé, ele fica completamente duro. É isso que a tétanospasmina causa, uma contração muscular. Isso faz com que o paciente sinta uma dor extremamente intensa, tá? E tétano mata. Pode ser evitado usando uma vacina que é a chamada DTP, que é uma vacina de toxoides, que são toxinas modificadas. Além dele, nós temos o Clostridium botulinum, né? O Clostridium botulinum, ele também é uma bactéria que também vai produzir uma toxina. Nesse caso, essa é uma exotoxina neurotóxica, existem alguns tipos diferentes, a A, B e a E são as principais, as mais produzidas, mas vai de A até G. O que essa exotoxina faz? Elas se ligam a placas terminais dos nervos motores, bloqueando a liberação de acetilcolina. A gente vai ver daqui a pouco um esquema para explicar isso melhor para vocês. E isso faz com que você não tenha capacidade de fazer contração muscular. Popularmente, isso é denominado paralisia flácida. As manifestações clínicas relacionadas ao Clostridium botulinum são diversas. Então, por quê? Porque vai depender se você está adquirindo a bactéria que vai produzir a toxina em vivo, ou seja, dentro de você, ou se você está consumindo apenas um alimento que tenha a toxina. Então, a gente vai começar com a primeira manifestação clínica, que é o botulismo alimentar. O botulismo alimentar é uma intoxicação. O que significa isso? Você vai consumir alimentos em conservas, como, por exemplo, pepino, palmito, alguns tipos de geleias, e nesses alimentos você vai ter a toxina. A bactéria não está presente, ela foi destruída no processo de preparação. E o que acontece então? A toxina você vai ingerir, essa toxina vai ser espalhada pelo organismo e você vai começar a apresentar sintomas, que são distúrbios visuais, incapacidade de deglutição, dificuldade de fala, sinais progressivos de paralisia bulbar. Esse paciente vai acabar entrando em óbito por parada cardiorrespiratória. Então, aqui a gente vê
a figura que mostra como que a toxina botulínica funciona. Então, o que acontece? Vamos olhar aqui em cima. Essa toxina botulínica, o que ela vai fazer? Assim que ela chega, né? A gente pensa aqui no intestino, aqui a gente vê as microbiolosidades intestinais. A gente vai ver, então, a bactéria aqui, ó, né? A gente vai fazer aqui uma voltinha nela, com uma cor que dê para ver ali, deixa eu ver vermelho. A gente vê aqui, ó, a bactéria produzindo a toxina. A toxina vai ser absorvida pelos enterócitos e vai acabar caindo na circulação. Na circulação, ela vai chegar, então, até a junção aqui a parte, né, do neurônio muscular. E aí, essa toxina botulínica, na junção neuromuscular, ela vai ser absorvida, ela vai entrar dentro dessa junção neuromuscular e vai ficar dentro de vesículas. E aí, o que vai acontecer? Para que a contração muscular aconteça, é necessário que a acetilcolina, que também é armazenada em vesículas nessas junções, né, neuromusculares, o que acontece? Essa toxina vai impedir a liberação da acetilcolina. Se a acetilcolina não se liga aos receptores, não acontece contração muscular, como a gente vê deste lado aqui, ó, do lado esquerdo aqui da figura. No lado direito, a gente vê, ó, a acetilcolina consegue migrar, ocorre a liberação da acetilcolina, a acetilcolina se liga aos receptores dela que existem nos músculos, permitindo, então, que haja contração muscular, porque tem ativação da miosina. E as toxinas botulínicas impedem, então, essa liberação da acetilcolina, impedindo a contração muscular. Existe também o botulismo em feridas. Quando a gente fala em botulismo em feridas, aí a gente vai ver que é uma produção de toxina em feridas contaminadas por Clostridium botulino. Então, o que a gente chama de toxinfecção. Por quê? Porque a bactéria vai estar presente no organismo e a partir daí vai começar a produzir a toxina. Isso acontece após a perfuração da pele, por exemplo, né? Fazendo com que os esporos da bactéria entrem nesse tecido subcutâneo. O período de incubação é de 4 dias. A partir daí, a bactéria já começa a produzir a toxina e você começa a ver sintomas semelhantes aos da intoxicação alimentar que a gente acabou de ver. Existe o botulismo em lactentes. Quando a gente fala em lactentes, a gente está pensando em bebês que são amamentados. Isso acontece no Brasil principalmente devido ao consumo de mel contaminado com esporos da bactéria. Então, mais uma vez, a gente tem uma toxinfecção. Isso acontece porque a criança não tem microbiota intestinal até 1 ano de idade formado. E aí, ao se alimentar com mel contaminado com esporos, a bactéria chega no intestino e começa a produzir as toxinas em vivo dentro do organismo desse bebê. E aí, essa criança vai começar a apresentar inicialmente alimentação deficiente, ela não consegue mamar, porque para fazer a mamada ela tem que fazer a contração dos músculos, e ela não vai conseguir, fraqueza e sinais de paralisia. Esse bebê acaba morrendo de insuficiência respiratória. Por isso que a Sociedade Americana de Pediatria, ela recomenda que bebês menores de 2 anos de idade não consumam mel, mesmo que seja mel industrializado. Aqui no Brasil, a Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda que menores de 1 ano de idade não consumam mel. A partir de 1 ano, eles dizem que é seguro. Além do Clostridium, né? Botulinum que a gente viu e tetânia, a gente tem o Clostridium perfringens também. Esse Clostridium perfringens, ele é microbiota de animais e humanos e ele pode produzir exotoxinas. Essas exotoxinas são relacionadas à necrose tecidual. Aqui nessa foto a gente vê o que acontece na gangrena gasosa. Nesse caso, você vai ter o quê? Uma lesão tecidual que permite a penetração dos esporos da bactéria. A bactéria começa a se desenvolver e começa a produzir a exotoxina, que vai gerar necrose desse tecido com a produção de gases. Por isso que chama gangrena gasosa. Isso faz com que essa lesão tenha uma secreção de odor fétido, tá? Esse paciente, ele tem febre alta, ele tem hemólise generalizada, toxemia, ou seja, a bactéria se espalha pelo corpo a partir deste ponto de introdução e
pode ter óbito e chegar à morte. Então, é uma doença que deve ser tratada com extremo cuidado. Existe a possibilidade também de sepse, como a gente vê aqui, causada pelo Clostridium perfringens. Além disso, pode acontecer intoxicação alimentar, principalmente pelo consumo de carne contaminada com Clostridium perfringens tipo A. Nesse caso, a bactéria produz uma enterotoxina termolábil e de 8 a 24 horas após o consumo da carne contaminada, o paciente começa a apresentar espasmos abdominais, diarreia aquosa autolimitada e geralmente depois de 2 dias ele melhora. Lembrando, ele vai melhorar nesse caso se ele parar de consumir o alimento. Existe a possibilidade também de, caso o paciente se alimente com a carne contaminada com Clostridium perfringens tipo C, nesse caso a toxina a cepa é diferente, então é uma outra toxina, e essa toxina pode levar à morte. Por que isso acontece? Porque a toxina, caso ela seja consumida junto com batata doce, a batata doce é um alimento que inibe a tripsina, que é uma enzima presente no suco gástrico, e essa inibição da toxina da tripsina faz com que a toxina fique ativa e cause uma enterite necrosante. Acontece necrose da mucosa intestinal.